Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal esse que eu explico para vocês o que é relacionamento saudável, a diferença que há entre ter um relacionamento saudável e um relacionamento com um narcisista. O amor, que é chamado de amor, que destrói você em silêncio, não pode ser amor. Se te destrói silenciosamente, tudo muito calculado, não pode ser amor. Por quê? Porque o amor não destrói, o amor constrói. Então eu estou aqui para poder relembrar vocês um pouquinho mais sobre o que é relacionamento sadio. Vamos lá, o narcisista, que é o tema aqui do nosso trabalho, e das vítimas que eu cuido, de pessoas que se envolveram num relacionamento abusivo, que se envolveram com um narcisista sem saber que era narcisista, mas só depois que elas estão dentro da relação é que elas começam a entender o que foi que aconteceu com elas. Então, o meu canal é para ajudar a esclarecer o que foi que levou a vítima a mergulhar num relacionamento escorregadio. E isso serve para as mulheres quanto para os homens. É muito importante a gente enfatizar isso aqui. Porque os narcisistas, pessoas narcisistas, eles fedem a destruição. Gente, eu estou falando de algo sério, que já está sendo bem falado, bem explicado, bem orientado, mas ainda mais a gente precisa fortalecer esse assunto. Eles deixam marca de destruição por onde passa. Porque assim, tudo nele, veja bem, tudo nele aponta para uma vida, uma vida descomprometida. Ou seja, narcisista não tem comprometimento com a vida. Não tem comprometimento. E quando ele quer esconder o que ele faz em oculto, ele vai apontar para você como se você estivesse fazendo. Como se a vítima estivesse fazendo. É só você observar. Observa que você vai ver. Esquece o que você ouve. Observa o comportamento, porque o comportamento não nega uma pessoa o que ela é. Porque o narcisista é o seguinte, para ele ninguém presta. Para uma pessoa narcisista ninguém presta. Seus amigos são falsos, seu trabalho é ruim, tá? Não espere apoio de uma pessoa narcisista, porque eles nunca vão te apoiar em nada. E ainda torce para que tudo dê errado. E é assim que eles usam pessoas e outras pessoas para poder se manter num lugar como se eles fossem real e a vítima que se relaciona com eles fosse uma mentira. Então, a vítima chega a ter medo de falar. Muitas têm medo de falar sobre elas. Até para ele mesmo. Só que o que acontece? Quando isso acontece, ele manipula o que ele sabe sobre ela e controla ela para que ela agora não tenha desejo de falar algo. Ou seja, ele amordaça essa vítima dentro da relação. E o que é esse comportamento? Esse narcisista, ele busca o controle da relação, onde ele precisa controlar tudo e todos. Para de se explicar para pessoas infantilizadas. Para de se explicar para pessoas que não querem crescer. Para de se explicar para narcisista. Não deixe o narcisista te pôr no molde dele, onde você vira refém dos desejos dele. Eu estou falando aqui algo muito sério para vocês. Comece a se escolher primeiro. E se escolher primeiro é se escolher sempre.
A vítima sabe quem ela é. Importante é que você não esqueça quem você é. Você é livre. E quando você lembra que você é livre, você começa a ouvir a sua própria voz todas as manhãs conversando com você mesma. Nunca desça do lugar que você está por medo de perder, porque no relacionamento com o narcisista, isso acontece e acontece muito. É apertado um gatilho onde a vítima ela sente medo de perder esse narcisista, sendo que ela sabe que perdendo é lucro. Conviver com narcisista é uma tragédia. Só que ela fica com esse medo e por medo ela atura. Então entenda uma coisa. Narcisista joga mentalmente com as suas vítimas, sempre se mantendo no controle. Então eu vou dizer uma coisa para vocês que está saindo de um relacionamento abusivo. Seja firme emocionalmente. Não é não, sim é sim, deu, não deu, não deu. Você precisa ter o seu posicionamento. Porque narcisista, ele não tem poder sobre você, se ele não te confunde. Toda pessoa narcisista, ela só tem poder sobre a outra pessoa quando ela confunde o seu entendimento. Então eu estou dizendo uma coisa para vocês aqui, seja clara consigo mesma, converse com você mesma. Porque o narcisista, ele faz a vítima pensar que ela é o problema. É isso que eu quero que vocês entendam aqui, né? Então, assim, ela fica sem jeito de querer entrar nessa relação para conversar, porque ela sabe que ela não vai ser ouvida. Ela começa a pensar que realmente ela é o problema. E ela começa a se comportar como se ela estivesse errada com essa pessoa o tempo todo. Então ele faz o que ele faz, e ele faz a vítima se calar e faz ela pensar que ela está errada com ele. E quando ela cala, quem fica mal é ela. Ela se cala diante dos abusos e ele vai conduzindo essa vítima para o mundo dele. Então, para ele é favorável, para ele tá tranquilo, para ele tá de boa. Porque quantas vezes ele aprontar com você, quantas vezes você vai perdoar e tá tudo bem. Só que relacionamento não é abuso. Relacionamento é coisa saudável, gente. Tem que ser coisa saudável. Então, assim, ele vai enredando a vítima para o mundo dele. Aqui eu estou falando de uma pessoa transtornada, narcisista. Até que essa vítima esquece do espaço dela, na vida dela, dos sonhos dela e daquilo que ela quer para ela. E ela começa a viver em prol desse narcisista. Tem vítimas aí que se relacionam há 25 anos, 30 anos, 40 anos, uma vida inteira. Elas entregaram toda a sua juventude num relacionamento onde ela não saiu. E isso tudo foi muito sutil. Não foi de uma vez. Só que o tempo passou e a vítima não saiu. Então nem sempre você vai perceber. Eu vou deixar isso bem claro aqui para vocês. Nem sempre a vítima vai perceber que ela está sendo conduzida para um lugar onde a vida dela não vai ter mais crescimento. Eu falo aqui para homens e falo para as mulheres, tá? Porque, assim, ele te trata diferente. Por qualquer coisinha, uma vassoura caiu, ele vai te tratar diferente. Você atrasou com a janta, ele vai te tratar diferente. Ah, você não chegou na hora que você está acostumado a chegar, ele vai te tratar diferente. Você não respondeu o telefone na hora que ele ligou? Legal. Ele vai ser ignorante com você quando você chegar, ele não vai compreender o seu mundo, o seu lado. Ele vai ser ignorante antes de te ouvir, antes de saber o que foi que aconteceu. Então tudo vira briga, tudo se torna desgaste, tudo vira cansaço. E chega uma hora que a vítima, ela quer sair disso. E isso começa a tirar a paz da vítima. E ele começa a empurrar a culpa para a vida dela. Ele quer que ela se sinta culpada por ele ser assim e tratar ela desse jeito. Então a vítima pensa que ela, eu vou repetir, que ela é o problema da relação. Que ela
não fez o suficiente e por isso ele tratou ela desse jeito. Que ela não sabe de nada, que ela é ingrata, que ela está distorcendo as coisas, olha bem, até que essa pessoa esteja completamente manipulada, controlada por esse narcisista. Gente, a pessoa adoece de verdade, fica mal de verdade, vai perdendo o interesse pela própria vida dela, por ela mesma. E isso é a pior perda, gente, que pode acontecer na vida de uma pessoa. É quando a pessoa começa a perder o interesse pela própria vida dela, por causa de decepções em relacionamento abusivo. E quando eu me perco de quem eu sou, eu fico vulnerável para qualquer outra situação que aparecer. E isso acontece. Acontece na relação com o abusador. A pessoa fica muito vulnerável. Então, pessoal, se relacionar não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas é possível. Você ter uma relação amigável, legal, sabe, uma coisa legal, parceiro, onde você pode contar com a outra pessoa, essa outra pessoa pode contar com você. Você pode abrir o seu coração para essa pessoa pode abrir o coração para você. Você pode confiar nessa pessoa, quanto essa pessoa pode confiar em você. Sabe? Isso existe, é legal, só que não é fácil de encontrar. Então, assim, isso aqui eu tô falando de relacionamento saudável, porque relação com narcisista não é assim. É um vivendo muito tranquilo enquanto o outro vive sem paz. Então, assim, quando é um relacionamento saudável, a gente entende que precisa ter renúncia. E renúncia de ambos os lados. Ambos os lados. Não tem mais que ter vida de solteiro. Tem que mudar algumas coisas. Eu não estou dizendo mudar a pessoa, porque ninguém muda assim. Mas tem algumas coisas que a gente faz quando a gente é livre, quando a gente é solteiro, que depois que a gente casa a gente não vai fazer mais. Então, ambos os lados tem que ter renúncia, mas não aprisionamento. Você está entendendo? Agora imagina, você num relacionamento com alguém onde você está errada ou errado o tempo todo, né? Onde a vítima se sente pequeno, invisível, e assim esse ser trevoso, que eu estou falando dessa pessoa que é narcisista, ele segue livre por aí fazendo o que bem entende, e a vítima vai se sentindo mal dentro desse relacionamento, como se ela fosse culpada dele tratar ela desse jeito. O narcisista trata as suas vítimas desse jeito. E a vítima começa a imaginar que ela é uma sombra. E eles fazem isso de propósito, para que você se sinta abaixo dele. Olha a diferença, abaixo dele, não ao lado dele. Porque o narcisista não quer ver ninguém caminhando ao lado dele. Ele sempre vai tratar a pessoa como se essa pessoa estivesse abaixo dele. E isso dá prazer para ele. Então perceba que o narcisista te cala, te silencia e você fica acuada, amordaçada. E isso faz com que a vítima se distrai da realidade dela e ela vai para o mundo ilusório dele. A vítima só percebe que está sendo manipulada quando ela já está vivendo mais profundamente com o narcisista. Ela começa a viver mais do lado de fora do que se entender do lado de dentro com ela mesma. Porque ela entrou naquele padrão de manipulação. Gente, como eu disse no outro vídeo que eu postei, é a psicanálise que explica isso, é a neurociência, é a psicologia que nos orienta o que é saudável e o que não é saudável. Então não esqueça de quem você é, o que você quer. Seja perceptiva aos fatos à sua volta, não às falas que você ouve. É importante ouvir? Beleza. Saber ouvir também é graça. Saber ouvir o outro é uma virtude.
Mas a gente não deve ser levado pelo que a gente ouve, e sim pelo que uma pessoa faz. Então você precisa ter a certeza que o ser narcisista, tudo que ele queria, na verdade, nesse relacionamento abusivo, era roubar as tuas forças. Lembra que com o manipulador, você nunca pode estar alegre, você nunca pode estar feliz, você nunca pode ser bem resolvida, realizada, você não pode. Porque ele vai sabotar a sua felicidade o tempo todo. Como se para ser feliz você tinha que estar ali debaixo, ali sob os caprichos dessa pessoa. Você entendeu agora, gente? A partir do momento que eu dependo de uma outra pessoa para me ser feliz, eu começo a me tornar refém dessa pessoa. Então é assim. Mas o que eu quero que vocês entendam? Né? Não cortando aqui o vídeo. O narcisista, o abusador, ele programa a mente da vítima para você sentir o que ele programou para te ver sentindo. Você entendeu? Ele quer te ver sentindo o que ele programou. Aí por que ele quer essa etapa? Para que ele possa te atacar com mais forças ainda. Porque se ele descobre que a primeira programação que ele fez deu certa, na próxima ele vai fazer de novo. Ela vai fazer de novo. Só para arrebentar com a sua autoestima. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Você é livre, você é curada, você é saudável. E ele sabe que uma pessoa triste e amargurada vai se tornando uma pessoa indesejável por todos. Né? E impróspera. Porque uma pessoa que já acorda de manhã amargurada, ela se torna uma pessoa indesejável. Também ela corre um risco de se tornar uma pessoa ingrata e impróspera. Isso agrada o narcisista, claro. Nada na sua vida começa a dar certo. Ele vai só observar o quanto ele já está descendo você. Então o narcisista deseja que todos te olhem e te vejam, né, diferente. O narcisista deseja que todos te olhem e vejam em você uma pessoa destruída e sem ânimo, desencorajada e sem vida. E eu estou aqui para te lembrar, você não é o que o narcisista te fez sentir. Tá? Enquanto ele aprontava, o que ele fazia você sentir, a reação que você dava, era isso que alimentava ele. Porque é o narcisista que apronta em oculto. Só que enquanto ele apronta em oculto, ele te acusa, como se fosse você que estivesse fazendo. Aí ele te humilha para que você venha chorar com aquilo que ele fez. Aí ele te desvaloriza para que você se sinta humilhada por ele. Então lembre-se, isso é dele, não é seu. Você não é os gatilhos que ele apertava para provocar em você uma reação. Não ceda às pressões torturadoras de um narcisista. Quem ama, investe. Um homem saudável que ama uma mulher, ele investe nela sem se perder dele. Mesmo que ambos, às vezes nem sempre, eles estão tendo um tempo para se ver, mas eles investem, porque um relacionamento saudável tem que ter investimento. E um homem saudável, ele investe numa mulher sem ele se perder dele mesmo. Ele sabe quem ele é. Porque ele fazendo assim, ambos podem ser felizes. Olha a diferença. Agora, pessoas tóxicas não investem nada. Coloca isso na tua cabeça. Não investe nada. Tá? É tempo. Eu quero que vocês entendam isso aqui. Valorize quem vocês são. Até o que você investiu nos dois. Olha a diferença quando uma pessoa está num relacionamento abusivo. O que você investiu nos dois, o prejuízo fica só para a vítima. É por isso que a relação, né, é saudável, ela tem profundidade, ela tem conversa, ela tem ombro amigo,
ela tem colo, ela tem chamego, ela tem troca de carinho, ela tem respeito, tem respaldo, tem palavra. É diferente, tá? Então, o abusivo, por isso que é chamado de toxicidade. Porque é algo abusivo, é algo que te atravessa você, que passa do seu limite. E narcisista, ele busca controlar a vítima, para exercer poder sobre ela. É somente isso que ele quer. E isso não é cuidado, gente. Porque quando ele exerce controle e domínio sobre a pessoa, ele não está cuidando, ele está provocando medo nessa pessoa. Que medo é esse? Medo de perder. A vítima começa a pensar que ela vai perder uma pessoa legal. Só que ela não vai perder uma pessoa legal, ela vai perder uma pessoa que está abusando dela. Então a vítima não tem que ter medo de perder alguém que faz mal para ela. Sabe? A todo tempo ele vai buscar fazer essa vítima ver que ela é dependente dele. Que ela, sem ele, ela não vai saber o que fazer da vida dela. Gente, vamos estudar, vamos buscar um pouquinho mais de conhecimento. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos estudar livros da neurociência. Vamos aprofundar no assunto. Deus é amor. O amor de Deus é que segura relacionamento. É altar. Então eu quero que vocês entendam. Esse é o jogo psicológico que um narcisista faz. Então a relação com o narcisista é viver um inferno na terra, gente. Quem teve relacionamento abusivo sabe disso. Vive um inferno na terra. Onde ninguém vê o que você passa, a não ser você que está dentro de 4 paredes. Tudo que uma pessoa narcisista fez você passar ou te acusou, né, que ele te provocava o tempo todo, porque é assim, tem que provocar briga 24 horas para tirar a tua paz. Fica tranquila. A pessoa que faz isso, ela está dizendo mais sobre quem ela é e o que ela esconde de você. Toda pessoa que te provoca, ela não te provoca porque ela quer uma briga com você. Ela te provoca porque ela está falando mais sobre o que ela é. Cada um entrega aquilo que tem. Então, a pessoa que é assim, ela começa a julgar todos pelo que ela vê nela. Só que cada um deve buscar a sua própria cura. E a gente aprende, gente, o valor da gratidão quando a gente entende que sorrir para a vida, sorrir para a vida, o mundo fica mais lindo. A gente entende isso. Um sorriso muda muita coisa, sabe? E narcisista não tem gratidão. Então, assim, se cada um doa o que tem, se cada um entrega o que tem, e se a outra pessoa ela só provoca você o tempo todo porque ela gosta de briga, ela só está entregando isso, gente. Ele entrega o quê? Insegurança. Mas a insegurança não é sua, a insegurança é dele. Só que ele entrega essa insegurança que é dele para a vida da vítima. Daqui a pouco a vítima está tão insegura quanto ele. E isso vira o quê? Dependência emocional um do outro, não é amor. E isso tira a paz de qualquer pessoa. Gente, quem vive em paz, passa a paz. Quem se ama, passa amor. Quem busca crescimento, entrega a semente, sem medo de perda. Quem ama, não diz para o outro, vai. Ele diz, vamos. Ele diz, nós vamos. Olha a diferença entre o que é saudável e o que é controle. Então busquem conhecer de tudo um pouco. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. Nunca deixe de aprender algo novo. Nunca. O que você deseja para você, só você pode fazer por você. Por mais que alguém te ajude, beleza, graças a Deus por isso. Mas quem tem que chegar inteiro no final com você é você. É por isso que eu te amo. Quem tem que chegar bem com você lá no final é você. Você tem que chegar bem, independente de qualquer coisa. Então, sejamos resilientes, perceptivos, pessoas abertas para uma conversa, para trocar uma ideia, para tirar as dúvidas, para aprender um pouco mais sobre o outro. Quando estamos falando com pessoas positivas e saudáveis, que a gente possa vir ter
ideias claras. E não permita que ninguém atravesse os teus limites. Porque pessoas narcisistas não mudam, não melhoram nunca. Os anos vão passando e eles não mudam. Eles mudam a mente de quem convive com eles, mas eles mesmos não mudam. Onde o centro é o narcisista. E a pessoa que convive com ele vira refém dos desejos dele. É isso que acontece. Então, eles ficam ali agora, eles permanecem sendo quem eles são. E ali eles vão olhando o que eles fazem e o que eles fazem está dando certo ou não. Fica observando a reação da vítima o tempo todo. E a vítima para de observar a vida dela, investir na vida dela e começa a olhar para a vida do narcisista, porque ele está todo o tempo no ciclo. É um ciclo isso, gente. Se torna realmente vicioso. Então, assim, conviver com um narcisista é chorar sorrindo. Deus me perdoe. E é sorrir chorando. Veja que o narcisista fica bem quando ele te deixa mal. Ele fica feliz. No interior dele, ele fica feliz. Porque ele é cruel, entendeu? Porque isso deixa ele no controle. Ele sabe que ele te domina. Ele domina o que você sente. O que ele faz você sentir ali, isso dá prazer para ele. Entendeu? Isso não é amor, gente. Isso é domínio, isso é controle. E é isso que eles querem. Apronta, apronta, apronta. E nunca vai ter punição, sabe por quê? Quem falhou com a vítima é o narcisista. Mas ele faz a vítima pensar que é ela que deve para ele. Então, não tem punição. Mas te pune sem você ter feito nada com ele. Para que você o sirva ainda mais, cada vez mais, sem conseguir deixá-lo ir. Você está entendendo agora o jogo? Gente, busquem a Deus. Seja a vida de você um altar, a vida de vocês um altar da presença de Deus. E o império das trevas e da maldade não permanecerá no seu território. Onde habita a graça de Deus, a desgraça não arma tenda. Não arma tenda. E os teus inimigos serão confundidos, envergonhados.